Vamos lá, meus queridos alunos. Então, a gente está aqui para uma aula de Teorema de Pitágoras. Então, nessa aula, né, você já tem uma explicação de um vídeo anterior ali, da gente identificando o que é hipotenusa, né, e a fórmula, que eu vou colocar a fórmula aqui também de novo, para vocês conseguirem olhar. Então, quem ainda não assistiu o vídeo sobre a aula, sobre a explicação, eu peço que volte e assista. E quem acha que já está dominando o conteúdo, a gente vai ter essa aula, então, hoje, para fazer exercícios. Então, eu vou botar exercícios aqui na tela. Vocês vão pausar o vídeo, vão tentar resolver e voltam para a minha correção e conferir se vocês acertaram. Tá bom, pessoal? Então, vamos então começar a nossa aula. Vamos lá então, pessoal, aqui, ó. Então, primeira atividade que a gente vai fazer. Eu vou colocar o triângulo aqui embaixo para vocês ficarem acompanhando ele durante a nossa explicação. E aí a gente vai fazer o quê? A gente está aqui hoje para encontrar o valor de x nesse triângulo. Então, vejam, ele é um triângulo que ele está virado aqui, né? Tem aqui a marcação dele do ângulo de 90 graus. Ele tem um lado medindo 12, outro lado medindo 15 e outro lado medindo x. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, que a gente precisa fazer no Teorema de Pitágoras, vamos lembrar, né? Então, a gente tem ali um triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele tem dois catetos e uma hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa, né, é aquela que se encontra oposta ao ângulo, né, de 90 graus. Então, vai ser sempre a hipotenusa. E aí temos os catetos, né? Os catetos são as outras duas retas, que é onde elas se juntam para formar esse ângulo de 90 graus. Então, né, eu vou olhar as retas que se juntam para formar o ângulo de 90 graus são meus catetos e a hipotenusa. E aí vamos lembrar que a hipotenusa, no Teorema de Pitágoras, é A. E os catetos, aí a gente tem o cateto B e o cateto C. Na resolução do Teorema de Pitágoras, não faz diferença qual lado elas ocupam, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar aqui. Olhando esse meu triângulo, então olha, qual que é a medida que está oposta a o ângulo de 90 graus? Nesse caso aqui é o quê? O 15. Então a gente sabe que o A vale 15, ó. Já temos a nossa hipotenusa, que é 15. E aí os catetos temos B, né? Vamos botar o B como o e o C, né? E aí a gente olhando aqui o nosso, a gente tem o B sendo x e o C sendo 12. Lembrando que para resolver o teorema de Pitágoras, a ordem entre o B, o cateto B e o cateto C, ela não faz diferença, tá? Então vamos lá. Agora aqui, ó, já defini então o A e o B. Agora o que eu vou fazer? Né, o A, B e o C. Vou fazer o quê? Vou botar no teorema de Pitágoras. Então o teorema de Pitágoras está aqui no vídeo também. Então lembrando, ele é A elevado ao expoente 2, ou A ao quadrado, B elevado igual a B elevado ao expoente 2, mais C elevado ao expoente 2. Então vamos usar ele aqui então. Então qual que é o nosso valor de A? Nosso valor de A é 15. Então, opa, tá querendo falhar aqui. Vamos lá, 15, ó. Então ficou 15 ao quadrado. Igual que a B. B, no nosso caso, é x ao quadrado e C, que será 12 elevado ao expoente 2, tá bom? Então, agora, o próximo passo é o quê? Vou resolver. 15 elevado ao expoente 2 dá 225. X a gente não resolve. E o 12 elevado ao expoente 2 é 144. Vamos lá, para simplificar, ó, deixo 225 aqui, 144 eu vou trazer para esse lado do igual. E como ele troca de lado no igual, ele vira negativo, virou menos. Então ficou 225 menos 144 igual a x ao quadrado. 225, gente, menos 144 é 81, ó. Então vai ficar 81 igual a x ao quadrado. Passo o x para cá virando raiz quadrada, né? Ou x não, desculpa, a potenciação. Potenciação veio para cá, e potenciação, quando troca de lado em relação ao igual, ela vira uma raiz quadrada. E a raiz quadrada de 81 fica sendo 9. Portanto, a medida de x nesse triângulo que você está vendo aqui dessa atividade vale 9. Espero que vocês tenham entendido. E agora, né, pessoal, a gente vai para uma outra atividade, um outro exercício, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Vou colocar aqui agora outra atividade para vocês. Então aqui o nosso problema, ele é mais simples. Ele diz o seguinte, ó, no triângulo a seguir, a hipotenusa vale. Então a gente tem aqui o desenho desse triângulo e você vê que uma das medidas não tem. Então se a medida não tem, eu já posso usar o meu raciocínio e dizer que, obviamente, a hipotenusa é essa medida que não tem, né? Então nem preciso estar olhando onde é A, B e C. Então a gente já sabe que a hipotenusa, ela é sempre o A, né? Então pega aqui então na nosso teorema de Pitágoras. E vamos lá, ó. Um dos lados tem 20, outro lado tem 21. Bora fazer então? Então agora aqui, ó, teorema de Pitágoras. Hipotenusa que eu não conheço é x, lembrando o valor desconhecido, é igual a 20, que é um dos catetos, mais 21 ao quadrado, que é outro dos catetos. E aí eu vou resolver então primeiro aqui
as nossas potenciações. Ó, vai ficar 20 elevado ao expoente 2 é 400, mais 21 elevado ao expoente 2 é 441. Então, vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Vou somar. 400 mais 441 fica 881. Potenciação vai para o outro lado, virando raiz. Raiz quadrada de 881 é 29. Portanto, a hipotenusa desse triângulo que vocês estão vendo aqui, ela vale 29, tá? Vamos agora, então, para outra atividade aqui, pessoal. Vamos aí, dar um tempinho, toma uma água, pausa o vídeo para ver a outra atividade e seguimos. Vamos lá, então, pessoal. A gente tem outra aqui agora. Eu fiz aqui no quadro desenho para vocês. Deixa eu afastar um pouco aqui. Ó, raiz, então, ficou. Ó. Temos aqui, veja, que os lados eles estão definidos por raízes aqui, né? Então, eu tenho, ó, x, raiz de 17 e raiz de 26. E aí, eu preciso o quê? Encontrar o valor de x nesse caso aqui. Vamos lá. Hipotenusa, então, ó, oposto ao ângulo de 90 graus. Então, a minha hipotenusa está aqui, o A, né? E aí, a gente faz o B e o C aqui. Então, vamos lá, ó. Então, a hipotenusa vai ser raiz de 26 elevado ao quadrado, ó, né, no lugar do x, igual a b, que é x ao quadrado, mais c, que vai ser raiz de 17 elevado ao expoente 2. Então, vamos lá, gente. Temos aqui, então, nossos valores, bora fazer o cálculo. Raiz de 26 e raiz, né, elevado ao expoente 2, eu posso cortar. Ó, a raiz elimina uma potenciação ao quadrado. Sempre que eu tiver uma raiz quadrada elevada ao expoente 2, então, o sinal da raiz elimina o quê? O expoente 2. Então, a gente fica ali, ó, 26 igual. X ao quadrado não preciso usar agora. Raiz de 17, ó, raiz e potenciação de novo. Elimina. A raiz e a potenciação, elas se eliminam quando a gente combina as duas, né? Então, sobrou só o quê? Mais 17. Agora aqui, o que eu faço? Letras de um lado, número do outro. Ó, 26, 17 vem para cá. Quando ele troca de lado do igual, eu tenho que inverter o sinal. Então, ele era positivo, vira negativo. Igual x ao quadrado. 26, gente, menos 17 é 9, né? Igual a x ao quadrado. Lembrando agora, a potenciação ao quadrado vem para o outro lado, vira raiz. Raiz quadrada de 9 fica 3. Pronto, encontramos aqui. X, então, vale 3, né? A medida aqui, então, vale 3. Raiz de 26 e raiz de 17. Então, espero que vocês tenham gostado. E, pessoal, tá na dúvida do porquê que o macete aqui, ó, quando é raiz e potenciação, eu só elimino os dois? Sabe por quê? Vamos lá, vamos dizer o seguinte aqui, ó. Vamos dizer que vamos pegar uma raiz bem simples. Vamos pegar a raiz de 9, né? Elevado ao expoente 2. Vamos lá, vamos dizer que eu vou fazer essas duas aqui, ó. O que vai acontecer, ó? Raiz de 9, vamos dizer que eu tivesse resolvido ela. Raiz de 9 a gente sabe que é 3. Agora, 3 ao quadrado é 9. Ou seja, voltou ao que era antes. Vamos dizer que eu tivesse feito potenciação primeiro. Então, ó, 9 elevado ao expoente 2 ficaria 81. Raiz quadrada de 81, 9. Então, por isso que quando eu tenho uma potenciação elevada ao expoente 2, eu posso simplesmente cortar o sinal da raiz e corto também a potenciação, entendeu? Então, quando tiver essas duas combinações, fácil, mole de resolver, tá bom? Vamos agora, então, para o último exercício dessa aula. Vamos lá, então, pessoal, para a última resolução de atividades dessa aula. Então, aqui, vejam, eu tenho, né, continuando o Teorema de Pitágoras, eu tenho aqui um triângulo, e esse triângulo, ele tem algumas medidas aqui que a gente está vendo, e essas medidas incluem raízes. Então, vamos pensar aqui na questão das raízes. Primeira coisa é a gente fazer o quê? É a gente analisar que não importa o formato não, eu digo a posição do triângulo, não importa se ele está para cima ou para baixo, o que importa é o quê? O ângulo ali de 90 graus, né? E aí para a gente poder estar calculando. Então, por quê? Porque a hipotenusa, ela vai estar oposta ao ângulo de 90 graus. E isso não importa a posição que ela está. Então, vejam, nesse nosso caso aqui, a hipotenusa é x, então vai ser x ao quadrado. Igual ao b, vamos chamar o raiz de 10, ó, raiz de 10 ao quadrado, mais o 2 raiz de 2. Ó, 2 raiz de 2 ao quadrado. Então, já temos aqui. Então, vamos resolver. A gente sabe que o x a gente não vai resolver agora. Então, ó, x ao quadrado igual. Como eu falei já na atividade anterior, uma raiz, ó, elimina uma potenciação ao quadrado. Então, vai sobrar somente o 10 para a gente trabalhar aqui. Mais. Agora aqui, como que eu vou fazer para resolver esse 2 raiz de 2 elevado ao quadrado? Ó, quando eu tenho 2 raiz de 2 elevado ao quadrado, eu posso fazer da seguinte forma, né? Eu posso, ó, elevo 2 ao quadrado. Vou elevar o número
que está fora da raiz, o número que está antes do sinal da raiz. Então, 2 elevado ao expoente 2 é 4. Próximo passo, agora a raiz. Ó. Quando a raiz vai na potenciação, um elimina o outro. Ó. Sobrou somente o quê? O 2 que estava dentro. E esse 2 está multiplicando. Então, 4 vezes 2 é igual a 18. E aí, então, vou botar o 18 aqui. Ó. Né? Então, já temos a resolução aqui da raiz. Então, ficou 10 mais 18. 10 mais 18 é igual a 28. Passa para o outro lado, virando a raiz. Raiz quadrada de 28, né? Eu posso ou usar lá a calculadora e descobrir o valor decimal que ele está, ou eu posso fazer a transformação da raiz, que vocês lembram, que ó, raiz de 28 é igual a 4 vezes 7. 4 a raiz é 2, então 2 vai para fora e o 7 ficou dentro. Resultado, então, né, vai ficar aqui, ó, que vocês vão poder analisar. Deixa eu botar mais longe aqui. 2 raiz de 7, nesse caso aqui. Tá bom, pessoal? Espero que tenham entendido, espero que não tenha ficado dúvidas nessa aula. Se ficou dúvidas, bota aqui nos comentários, curte esse vídeo, ajuda o meu trabalho e até a próxima aula. Valeu!